Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta terça-feira estarei trazendo um pequeno estudo acerca do feminismo e machismo dentro das igrejas. Amém? Então vamos para a Bíblia. Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seus maridos. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amados, a palavra do Senhor nesta terça-feira nos leva à carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, onde ele adverte a igreja sobre os deveres domésticos. Em setembro, faz 12 anos que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Foi ter aceitado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. E durante estes 12 anos, eu nunca ouvi esta palavra sendo pregada na igreja que eu congregava ou em alguma igreja a qual eu fui visitar. Pelo menos uma vez por mês nas igrejas deveria ter um culto em favor dos casais, com pessoas capacitadas num assunto. A maioria das igrejas devia incluir nos cultos de doutrina os deveres domésticos, pois quando a vida conjugal não está bem, tudo começa a dar errado. Pois quando o casal anda em contenda, Deus não ouve as suas orações. O casamento foi a primeira instituição do mundo e foi o próprio Deus que criou. Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. É o próprio Deus quem dita, e o próprio Deus é quem dita as regras do casamento. E quando estas regras são quebradas, Satanás tira proveito desta situação. A Bíblia fala que a mulher não deve ensinar e nem usar de autoridade com seu esposo. 1 Timóteo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado,
Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amado, este versículo não tem nada a ver com machismo. Deus, sendo onisciente, Ele quer livrar as irmãs de sofrimentos futuros. É notório que as irmãs não gostam da palavra submissão, mesmo algumas não entendendo o seu significado. Deus deu uma missão para Adão e criou Eva para lhe apoiar e cooperar nesta missão com competência e obediência. Gênesis 1, versículo 28. E Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus abençoou Adão e lhe deu toda a autoridade. E por último, ele criou Eva para lhe auxiliar nesta grande missão. Esta é a vontade de Deus, que a mulher seja submissa ao marido e não ao gênero masculino. 1 Pedro 3, versículo 1: para que também, se algum não obedecer à palavra pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavras. Quando a mulher é sábia, ela ganha o esposo descrente sem precisar pregar para ele, sem precisar abrir a sua boca. Versículo 22: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Olha só o que a Bíblia está ensinando às varoas, que elas devem obedecer ao seu esposo, do mesmo jeito que elas obedecem à palavra do Senhor. Pois toda mulher que obedece ao seu marido, ela está obedecendo a Deus. Provérbio 14, versículo 1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Quando o ser humano não segue a ordenança divina, o fracasso é certo. Estas foram as palavras do sábio Salomão. Versículo 23: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amados, a Bíblia está falando que o marido é a cabeça da mulher. Porém, o movimento feminista ensina que são direitos iguais, e tem muitas mulheres de Deus indo neste embalo. Segundo a história, a pioneira do movimento feminista no Brasil foi uma escritora por nome Dionísia Gonçalves Pinto. Agora, será que esta ilustre feminista tem o poder de livrar alguma alma do fogo do inferno? Só Jesus Cristo tem o poder de nos livrar do fogo eterno.
Então nós temos que seguir a sua doutrina e fugir de todos os movimentos mundanos e fugir das congregações que apoiam esse tipo de movimentos. Versículo 24: de sorte que assim como a igreja está sujeito a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Muitos podem até dizer que o apóstolo Paulo era machista, mas para a nossa surpresa, estas palavras não são dele, e sim do Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E nós, como servo do Senhor, temos que receber e praticar estas palavras divinamente inspiradas. Versículo 25: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O homem é o sacerdote da casa, e com ele que Deus vai prestar conta. Gênesis 3, versículo 11. E disse-lhe, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de quem te ordenei que não comesses? Adão e Eva ambos pecaram. Todavia Deus veio primeiro prestar conta com Adão, pois a ordem de não comer da árvore do conhecimento foi dado para ele. 1 aos Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Por que Deus pôs o varão por cabeça da varoa? A Bíblia nos responde com toda clareza. 1 Timóteo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A missão do esposo é dar vida pela esposa, do mesmo jeito que Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Mas para o varão dar vida pela sua esposa, ela tem que obedecer o seu esposo, como a igreja tem que ser submissa a Cristo. Provérbio 21, versículo 19. E é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Para o varão dar vida pela sua esposa, ela tem que ser submissa, segundo a Bíblia Sagrada, assim como a igreja a Cristo. Versículo 26. Para santificá-la, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra mais dura de ouvir são as mais pesadas para seres pregadas.
pois primeiro ela vem para o pregador. Mas quando a verdade é pregada, o Espírito Santo se responsabiliza em convencer os ouvintes. João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amados, só o Evangelho de Cristo que tem o poder de nos limpar e de nos purificar de todas as nossas iniquidades. Nós, varão, temos que sermos vigilantes, senão as nossas orações não serão respondidas e todas as nossas bênçãos ficarão retidas. 1 Pedro 3, versículo 7. Marido, coabite com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A vitória da nossa família está em nossas mãos. É só seguirmos os ensinamentos de Cristo. A Igreja de Cristo tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar a Igreja de Cristo. Mulheres, sujeite-vos aos vossos maridos. Marido, amas as vossas esposas, como Cristo amou a Igreja. Filhos, honre os seus pais. Pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Empregados, obedeça os vossos patrões. É só nós seguirmos esta engrenagem que a vitória é garantida e os planos do inimigo cairão por terra, e cantaremos o hino da vitória, e o nome do nosso Deus será glorificado, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel